Primeiro, que é importante para o Brasil. O Brasil está tomado pelo narcotráfico, a América Latina está tomada, e isso preocupa também os Estados Unidos, porque isso faz com que a droga chegue lá. Isso é relevante também para o Flávio, porque a esquerda, historicamente, tem uma fragilidade nesse tema. O PT sempre achou o combate à criminalidade como algo supérfluo. Ele enxerga a criminalidade de uma forma meio glamourizada. É um crime o que eles estão fazendo nesse desespero para a reeleição. Foi criminoso a forma que esse projeto foi apresentado. Nós tentamos impedir que isso acontecesse e conseguimos uma coisa boa. Expomos a esquerda, escancaramos a esquerda como... André Mendonça promete caçar os ministros do Supremo amigos do Vorcaro. Para, Deltan, é bom demais pra ser verdade, e é mesmo, gente. Presta atenção, André Mendonça promete caçar os ministros do Supremo envolvidos no caso Master. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Estados Unidos classificam CV e PCC como grupo terroristas. É isso mesmo, medida deve entrar em vigor a partir do dia 5 de junho. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou no início da noite desta quinta-feira que classificará as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como grupo terroristas. A decisão ocorre 2 dias após o encontro com o senador Flávio Bolsonaro. As autoridades norte-americanas destacaram o nível de violência e risco à sociedade promovido pelos grupos. O comunicado reitera ainda que as forças de segurança tomarão todas as medidas para inibir a entrada de drogas ilícitas em território estadunidense. Abre aspas. A ação tomada hoje pelo Departamento de Estado demonstra ainda mais o compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano. Fecha aspas. O PCC é considerada a maior organização criminosa das Américas, atuando em 30 países com cerca de 40 mil membros associados. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro celebrou a decisão de Donald Trump. Grande dia. Flávio repostou a publicação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmando a decisão, acompanhado de uma frase: grande dia. No comunicado, Rubio confirma a decisão, ressaltando a violência e a influência das principais facções brasileiras. A decisão deverá entrar em vigor daqui a 8 dias, a partir de 5 de junho. Ontem o Flávio Bolsonaro se encontrou com o secretário de Estado Marco Rubio e o vice-presidente dos Estados Unidos, o Vance. Isso acontece no dia seguinte ao encontro do Flávio com o Trump no Salão Oval. O que isso quer dizer para a campanha do Flávio? O que isso significa em termos de posicionamento no tabuleiro político aqui brasileiro? O que vai ser a resposta do Lula a tudo isso? Como é que a velha imprensa está se posicionando para aderir ao Lula? E vocês precisam entender isso, porque se vocês não entenderem, vocês vão se deixar levar pela construção que a velha imprensa está fazendo de uma narrativa para apoiar o Lula na sequência dessa viagem. E eu vou te explicar isso para você não cair nessa armadilha agora. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal e deixem like nesse vídeo. Bom, a conversa, tanto com o Rubio, quanto com o Trump, quanto com o Vance, foi sobre diversos assuntos. Falaram sobre liberdade de expressão, terras raras, o estado de saúde do pai do Flávio, o Jair Bolsonaro, mas o ponto central, aquilo que tomou mesmo a conversa deles nesses encontros todos foi combate ao crime organizado, segurança pública. Essa vai ser a grande pauta do Flávio Bolsonaro na campanha. Está claro, ficou evidente justamente agora nesse encontro com o Trump. E por que isso é importante para o Flávio Bolsonaro? Bom, primeiro que é importante para o Brasil. O Brasil está tomado pelo narcotráfico, a América Latina está tomada, e isso preocupa também os Estados Unidos, porque isso faz com que a droga chegue lá, porque somos aqui próximos. Bom, isso importa também à direita, porque a direita tem o combate à criminalidade como uma das suas pautas relevantes. Isso é relevante também para o Flávio, porque a esquerda, historicamente, tem uma fragilidade nesse tema.
O PT sempre achou o combate à criminalidade como algo supérfluo. Ele enxerga a criminalidade de uma forma meio glamourizada. O criminoso é vítima da sociedade capitalista opressora Yankee. Sabe aquele papo que há 100 anos já era velho e o Lula continua usando? Esse é o ponto. Então, é uma pauta perfeita e vai ser utilizada e muito. E como é que o Lula vai reagir a isso? Ele vai dizer que ele é um grande combatente da criminalidade? Ele não tem como fazer isso, porque é mentira. Então o que ele vai fazer? Ele vai dizer que a aliança do Flávio Bolsonaro com o Trump para o combate ao crime organizado implica um risco à democracia brasileira, implica um risco à soberania do país, porque pode ser que em algum momento o Flávio e o Trump colem-se um ao outro para invadir o território brasileiro. Eu acho muito engraçado que o Lula faça um discurso de que há um risco dos Estados Unidos invadirem o território brasileiro, mas ele não se preocupa nem um pouco das facções criminosas terem territórios brasileiros tomados. Aí tudo bem? Aí não tem problema para a soberania? Então os Estados Unidos entrarem no Brasil para combater o crime pode ser um risco à soberania, mas a gente entregar os nossos territórios aos criminosos, aí não tem problema de soberania nenhum. É essa a demagogia e hipocrisia da esquerda em relação a esse tema. Mas vai ser isso que eles vão construir. Essa vai ser a narrativa do Lula para contrapor-se à campanha do Flávio, que vai insistir na segurança pública e combate à criminalidade, e isso vai ser o ponto forte nessa aliança com o Trump. O Flávio vai usar essa conversa que teve com o Trump para reforçar esse tema como um tema principal da sua campanha. Estou combatendo a criminalidade e estou nisso aliado aos Estados Unidos. Esse é o ponto. E aqui o Lula vai dizer, isso é um risco para nós. Vocês percebem? Essa vai ser a discussão. Esse vai ser o confronto. E aí a imprensa tem um papel principal. E o papel da imprensa vai ser ficar reforçando o risco à soberania brasileira. Podem apostar. Vocês vão assistir nas próximas semanas debates nessa ou naquela emissora, nesse ou naquele jornal, esse ou aquele artigo, esse ou aquele editorial sobre o risco que é a soberania brasileira estar sendo possivelmente atingida pelos Estados Unidos. O Lula ganhou as eleições passadas em cima de um discurso hipócrita e demagógico de que a nossa democracia estava em risco. Ele fez esse discurso. Olha, eu sou a democracia. A gente viu que não era e que não tinha ataque à democracia nenhum naquilo que estava oposto a ele. Agora, a tentativa dele é a soberania. Eu sou a soberania. E vai dizer que é um risco imenso aquilo que não é ele, de nós perdermos a nossa soberania. Ele só não conta que nós já não temos soberania nenhuma, por conta dos territórios tomados por facções criminosas. Aí ele não vai contar, aí a imprensa não vai dizer. E você precisa saber disso, precisa estar atento e entender que enquanto nós não combatemos o crime organizado dentro do país, não temos soberania, porque quem está atingindo a nossa soberania é o crime, são as facções que inclusive estão tomando os territórios brasileiros. Deixa aqui o seu comentário e fique ligado que aqui a gente não traz a notícia, aqui a gente traz o que está por trás. Oposição articula-se para barrar PEC da escala 6x1 no Senado. É isso mesmo. Senadores defendem texto alternativo de Rogério Marinho, enquanto governistas pressionam por tramitação acelerada. Ontem à noite o Brasil levou um golpe, só que dessa vez foi um golpe regimental. Eu vou te explicar agora em alguns minutos o que aconteceu e o que a gente vai poder fazer. Nós da direita tentamos expor a esquerda na hipocrisia delas, de que eles não defendem realmente os trabalhadores. Fizemos isso tentando aprovar a 4x3. Nós sabíamos que a 4x3 sendo aprovada, já que a esquerda falava que a redução de trabalho não tem impacto nenhum na economia, então por que ao invés de 5x2 não aprovar a 4x3? Eles fizeram um golpe regimental para que ela não fosse apreciada. Eles foram contra, eu quero que isso aqui fique gravado, a esquerda deu um golpe regimental para não aprovar a escala 4x3, 4 dias de trabalho, 3 dias de descanso, porque eles sabem que o impacto disso na economia seria devastador. O impacto da 5x2 também é devastador, só que a forma que o texto foi construído, a bomba só vai explodir no ano que vem, ou seja, depois das eleições. A estratégia é muito simples, colher agora os frutos eleitoreiros, os frutos populistas dessa votação, mas deixar que o Brasil só se desmanche
né, se destrua completamente no ano que vem. Esse foi o processo de transição que eles criaram. A nossa ideia então era, já que vocês querem fazer isso, vamos fazer a mudança agora. Deixa o povo perceber agora o impacto que isso vai ter na economia. Então nós votamos favoráveis e queremos colocar um destaque. O destaque era a implementação da redução da jornada de trabalho teria que passar a valer agora, a partir do momento que ela fosse votada no Senado. Eles não deixaram. A esquerda trabalhou para que o impacto disso e a transição só aconteça no ano que vem. Por quê? Querem seus votos e depois destruir a sua vida, mas já tendo sido reeleitos, principalmente Lula. E a armadilha era muito clara, não era só eleger o Lula, era destruir a direita. Porque, obviamente, eles teriam a narrativa de que a direita é contra o trabalhador. O que eles fizeram ontem é acabar com o trabalho no Brasil, é aumentar a inflação, diminuir o seu poder de compra, afugentar investidores. Este é o verdadeiro impacto, só que foi feito de uma maneira que o efeito desse remédio só será sentido no ano que vem. Ontem foi feita uma das piores votações da história da Câmara dos Deputados. E eu fico muito triste de saber que o presidente da Câmara dos Deputados se deixou levar por essa narrativa, sabendo do impacto que isso vai ter. E, mais uma vez, ninguém da direita é contra a redução da jornada de trabalho, mas eu acho que primeiro nós temos que aumentar a renda do trabalhador. Porque do jeito que ela está agora, o trabalhador vai ter menos renda, os preços ficarão mais caros, menos pessoas vão abrir empresas pequenas vão fechar, o desemprego vai aumentar. Mas eles não estão nem aí para isso, porque tudo isso que eu estou te falando só vai acontecer no ano que vem. Agora eles vão colher os frutos. Bom, o que a gente fez agora? Nós apresentamos uma PEC lá no Senado, que é essa aqui, ó. PL propõe no Senado PEC do horário flexível após Câmara aprovar 6x1. O que é o horário flexível? Você pode trabalhar 5x2, 4x3, 3x3, 2x5. Você pode trabalhar 3 horas a semana. Ficaria um acordo entre o empregado e o empregador. Você vai ganhar por horas trabalhadas e você decide quantas horas você quer trabalhar. É desse jeito que os países evoluídos fazem, e esta é a fórmula que levou as economias desses países a chegar onde elas estão, horas trabalhadas. Agora, do jeito que essa PEC está, se você precisar ganhar mais dinheiro e quiser trabalhar o 5º dia, o 6º dia, você está proibido de trabalhar. Um país com 80% das famílias endividadas, o governo aprova uma lei que te proíbe de trabalhar um 6º dia. Mesmo que você precise para poder pagar as suas dívidas. Então você agora, se já não conseguia pagar suas dívidas, vai ficar pior ainda. Mas, de novo, esse impacto só vai acontecer a partir do final desse ano para o ano que vem. Então nós vamos trabalhar no Senado. Eu espero que os senadores agora tenham a clareza e responsabilidade para não votar essa PEC, que foi aprovada hoje na Câmara dos Deputados, mas dar a liberdade para o trabalhador trabalhar menos, mas sem perder sua renda. É onde ele possa negociar horas trabalhadas, obviamente havendo limites. Nós queremos que cada um dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil possam passar mais tempo em casa, com suas famílias, horário de lazer, mas do jeito que o governo fez, você, trabalhador, vai ser obrigado a achar um bico para trabalhar no domingo, no sábado, à noite depois do trabalho, para poder pagar as suas contas, porque vai ficar tudo mais caro, você vai ganhar menos, nós vamos ter demissões em massas e várias empresas vão fechar. É um crime o que eles estão fazendo nesse desespero para a reeleição. Foi criminoso a forma que esse projeto foi apresentado. Nós tentamos impedir que isso acontecesse e conseguimos uma coisa boa. Expomos a esquerda, escancaramos a esquerda como não sendo uma defensora dos trabalhadores, afinal de contas eles votaram contra a 4x3, eles impediram que a 4x3 fosse apreciada. É muito preocupante um governo irresponsável, desesperado pela reeleição, tomando atitudes populistas, mas que são altamente destrutivas. A gente vai fazer de tudo para impedir, mas vamos continuar lutando pelo trabalhador brasileiro. André Mendonça promete caçar os ministros do Supremo amigos do Vorcaro. Para, Deltan, é bom demais para ser verdade e é mesmo, gente. Presta atenção, André Mendonça promete caçar os ministros do Supremo envolvidos no caso Master. Deltan, não brinca com meu coração, é bom mesmo, gente. Que tá vendo a esperança da justiça no Brasil voltar a existir por causa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje eu voltei de uma viagem para Cuiabá, depois de comer um pacu delicioso ontem. Ô peixe bom, gente.
E o voo era 4 da manhã. Eu dormi no voo daquele jeito mal dormido, mas valeu a pena para participar de um evento do agro lá em Cuiabá junto com o Ronaldo Caiado, com o Ricardo Salles e com outras grandes personalidades. E no final do vídeo eu vou te dar uma palhinha do que eu falei por lá. E aí, no caminho para casa de volta, eu vim lendo essas duas matérias aqui que a Bela Megali publicou no Globo. E o que ela escreveu sinaliza que o sistema brasileiro ele está perto de não conseguir mais esconder o estrago do caso Master, de não conseguir mais varrer a sujeirada para debaixo do tapete. Vamos por partes com essa primeira coluna aqui sobre o ministro André Mendonça. A missão de André Mendonça no caso Master. Quem fala com o ministro sobre o tema avalia que ele trata esses processos como uma missão da sua vida. O ministro tem repetido que não poupará ninguém e que sabe que vai ferir vários interesses, presta atenção, inclusive envolvendo membros do judiciário. Mendonça chegou a se emocionar ao falar para pessoas mais próximas sobre a responsabilidade que ele tem como relator desses casos. A impressão que essa declaração me deu foi de que o ministro André Mendonça ele tem prova suficiente para responsabilizar e punir os seus colegas de toga como Moraes e Toffoli envolvidos no escândalo do Master. Ou, no mínimo, que ele sabe que ele vai chegar lá, que ele vai encontrar as provas. Afinal de contas, André Mendonça é um investigador experiente. Ele trabalhou com a gente na Controladoria Geral da União dentro da Lava Jato. E ele já tinha uma visão de investigação e ele sabe fazer isso. E o motivo para eu chegar a essa conclusão é simples. Mendonça não falaria em ferir interesses do judiciário para impressionar os seus interlocutores, para impressionar as pessoas com quem ele está conversando. Se ele disse isso, é porque a coisa é muito mais séria ou é tão ou mais grave do que a gente imagina. Vamos agora para a segunda revelação da coluna aqui, ó. O clima do magistrado com outros membros do Supremo que aparecem entre os contatos do celular do Daniel Vorcaro está protocolar. Tá frio. Simplesmente eles dão bom dia, boa noite, eles seguem a educação básica. O ambiente é descrito como uma espécie de guerra fria. A leitura entre Mendonça e sua equipe é que ainda existem muitas explicações em aberto sobre a relação de alguns magistrados da corte com Vorcaro. Tá ou não tá certo? Conta pra mim aí nos comentários, gente. Guerra fria. É essa expressão que a Bela Megali atribuiu ao clima entre o Mendonça e o Moraes e o Toffoli. Estados Unidos e Rússia, União Soviética, se armando até os dentes, nervos à flor da pele. E a qualquer momento alguém podia apertar um botão vermelho e dar origem a uma guerra mundial de proporções apocalípticas. Esse é o clima do Supremo. E aí, em uma outra coluna, a Bela ela revela os planos da defesa do Vorcaro para a nova versão da delação que vai ser apresentada para a PGR. Olha aqui comigo. Em negociação com a PGR, a nova proposta de delação premiada do Vorcaro vai trazer mais informações do que a tratativa inicial, mas ainda será light, segundo apurou a coluna. Gente, delação light, que coisa fofa, Vorcaro. Contenção de danos ainda nessas alturas do campeonato. Oh, que lindo, viu, Vorcaro? Vorcaro já teve a primeira proposta de delação rejeitada pela Polícia Federal. E agora ela insiste numa segunda, com mais informações, com migalhas. Apenas o suficiente para tentar fechar com a PGR. E o que mais que ele esconde com mais cuidado, com mais zelo, hein? A coluna registra. O banqueiro resiste em falar de quem ele considera amigos próximos, entre eles o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Mas tem uma outra pressão aqui que o Vorcaro está sofrendo do outro lado, que está contrabalanceando isso. Outra ala ligada a Vorcaro, que inclui familiares, no entanto, tem defendido que o banqueiro apresente uma proposta muito mais robusta, com detalhes da sua relação com personalidades de todas as esferas de poder. Na Lava Jato era assim também. Viu os advogados, amigos dos ministros, queriam conter dano, só que o tempo ia passando, a pessoa presa, e aí vinha namorada, esposa, filho, filha, pai, mãe, e pressionava dizendo, entrega tudo, resolve a tua questão. Os outros que se virem, faz a tua parte, faz as pazes com a justiça, com o povo brasileiro. Como eu mostrei aqui no canal para vocês, o pai do Vorcaro ele teve recentemente até um surto psicótico dentro da prisão. Isso segundo a imprensa noticiou. E o motivo foi justamente a raiva dele, dos advogados do Vorcaro, que ele entende que colocaram o filho e ele mesmo numa fria com uma estratégia errada, como eu mostrei para você aqui no canal. Por isso, gente, que essa ala familiar, ela defende que o Vorcaro entregue tudo logo na delação para que ele e o pai possam sair da prisão. E por fim, eu quero te ouvir. O Mendonça ele vai conseguir responsabilizar os ministros do Supremo envolvidos com o Vorcaro
Ou você acha que o sistema vai conseguir fazer essa investigação morrer no protocolo, blindar os bandidos? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!